Um jogador de imposição física, de chegada, de uma marcação forte. Um meio-campista completo, que jogou demais durante toda a sua carreira. Ele foi vitorioso ao extremo. Ele marcou uma geração e se tornou um dos maiores da história na sua posição. Uma inspiração para diversos outros jogadores. Hoje a história é dele, Frank Rijkaard. Frank Edmundo Rijkaard nasceu no dia 30 de setembro de 1962, em Amsterdã, na Holanda. Antes de chamar a atenção do Ajax e entrar nas categorias de base do clube, o Rijkaard passou por equipes pequenas, todas da sua cidade natal. A última foi o DWS Amsterdã, onde esteve de 1976 até 79, quando aí sim ele foi jogar no gigante Ajax. Foi só na temporada de 1980 e 1981 que o talentoso volante começou a jogar no time principal, quando tinha apenas 18 anos de idade. Nessa temporada, em específico, o Ajax acabou ficando sem títulos, foi vice do campeonato holandês e também da Copa da Holanda. E aí, antes mesmo de completar os 19 anos, no dia 1 de setembro de 1981, o jogador disputou seu primeiro jogo com a camisa da seleção da Holanda. Ele ficou 45 minutos em campo, numa derrota por 2-1 para a Suíça. Já na temporada de 1981 e 1982, um grande ídolo do futebol holandês, já prestes a encerrar a carreira, foi passar experiência para o timaço de garotos do Ajax. Eu tô falando do grande Johan Cruyff. Nessa época, outra lenda surgia, era Van Basten, que aliás, ao longo dos anos, se tornou um dos melhores amigos do Rijkaard. Com esses nomes de peso no plantel, o Ajax venceu o campeonato holandês, deixando o PSV para trás. Nessa temporada, o jovem, que aos poucos ia se firmando no time, jogou 27 partidas e marcou 4 gols. Na temporada seguinte, de 82 e 83, o Ajax seguiu muito bem, mostrando por que era a grande potência do futebol neerlandês. Fez uma campanha ruim na Liga dos Campeões, porém venceu a Copa da Holanda e faturou também, novamente, o campeonato holandês daquela temporada. Cada vez melhor e mais entrosado com os companheiros, o Rijkaard foi a campo em 33 partidas e marcou 4 vezes. Jogando mais recuado na função até de líbero algumas vezes, o Rijkaard seguiu evoluindo e se transformando num jogador polivalente dentro de campo, que poderia fazer várias funções com maestria. Por ter uma qualidade de passe acima da média, ajudava muito na saída de bola e na construção de jogadas, onde quer que jogasse no campo. Nessa temporada, o Ajax acabou sem ganhar títulos. A melhor campanha foi apenas uma terceira colocação na Eredivisie, ou seja, no campeonato holandês. Já na temporada de 84 e 85, o Rijkaard mostrou ainda mais versatilidade, quando jogou diversas partidas como meia-direita, e ajudou o Ajax a fazer uma temporada muito boa. O clube não foi longe na Copa da UEFA, entretanto, conseguiu vencer o grande campeonato holandês, mais um para conta do jogador, que já somava 3, ainda muito jovem. Individualmente, foi premiado como o melhor futebolista holandês do ano. O Rijkaard fechou essa boa temporada com 41 jogos e 9 gols marcados. Na temporada de 1985 e 1986, o Ajax não conseguiu manter seu título holandês e acabou sendo vice-campeão nacional. Mas no outro torneio obteve êxito, venceu a Copa da Holanda daquela temporada ao derrotar o Roosendaal na grande decisão. Essa foi a temporada que o Rijkaard mais marcou gols na sua carreira. Ele meteu 13 ao longo de 38 jogos. Na temporada de 86 e 87, o time do Ajax ficou ainda melhor e mais competitivo. No banco de reservas tinha um cara que pensava o jogo como poucos na história. Agora, como treinador, o Cruyff conduziu o clube a vencer a Copa da Holanda nessa temporada e ao vice-campeonato da Eredivisie. E, além disso, o clube de Amsterdã voltou a conquistar um título internacional. Foi a Recopa Europeia, depois de bater o Lokomotiv Leipzig na grande decisão. Jogando muita bola, o Rijkaard foi novamente eleito o melhor jogador holandês do planeta no ano de 1987. Ele terminou essa temporada com 43 partidas e 9 gols anotados. Na temporada de 87 e 88, o Ajax fez boas campanhas em todos os torneios, porém não ganhou nenhum, e pior que isso, acabou sentindo o gosto amargo de ser vice-campeão de todos. Foi segundo colocado no campeonato holandês, foi vice da Recopa Europeia e não conseguiu ganhar a Supercopa da UEFA, pois foi derrotado pelo Porto.
Depois de um conflito interno com o Cruyff, o Rijkaard deixou o clube, prometendo não voltar enquanto o ex-craque ainda estivesse no Ajax, e assinou com o Sporting. Mas foi tarde demais para ele ser elegível, então, imediatamente, o Rijkaard foi para outro clube. O que tinha para aquele momento foi o Real Zaragoza, e foi lá onde ele jogou a parte final da temporada de 87 e 88. No clube, que foi mais uma espécie de quebra-galho temporário, o holandês disputou a parte final do Campeonato Espanhol e jogou em apenas 11 partidas. Depois da confusão no clube, não deixou de ser convocado por Rinus Michels para a Eurocopa de 1988. Formou uma dupla de zaga fenomenal com Ronald Koeman, e num conjunto espetacular, a Holanda estreou perdendo para a União Soviética, mas se recuperou e bateu a Alemanha na semifinal e a mesma União Soviética na grande decisão, garantindo assim este grande título europeu para os holandeses. Van Basten e Ruud Gullit foram os caras que decidiram essa final. Pelas performances durante a Euro, o Rijkaard entrou para o time ideal da competição nos 11 melhores. Depois do imbróglio envolvendo Ajax, Sporting e Zaragoza, acabou comprado pelo Milan para jogar a temporada de 88 e 89, e consequentemente se juntou aos amigos que eu acabei de citar, o Gullit e o Basten. O entrosamento estava pronto, e o restante desse esquadrão do Milan também não ficava para trás. O Rijkaard passou a jogar como o primeiro homem de meio campo com liberdade para chegar no ataque também. A fluidez do esquema do lendário Arrigo Sacchi lhe permitia isso. Este Milan, para muitos inclusive, é o melhor da história. O clube começou bem a temporada, vencendo a Supercopa da Itália de 1988. Mas o grande troféu foi o maior da Europa, foi o título da Liga dos Campeões. O Milan fez uma bela campanha, que contou com um atropelo para cima do Real Madrid, e na final, uma nova goleada. A vítima foi o bom Steaua Bucareste da Romênia, 4-0 fora o baile e título da Champions. Já na temporada de 89-90, o Milan já iniciou bem, ganhando a Supercopa da UEFA de 1989. No final deste mesmo ano, o time sofreu, mas venceu por 1-0 o Atlético Nacional da Colômbia e ganhou o título da Copa Intercontinental, que hoje conhecemos como Mundial de Clubes. Além dessas duas importantes taças, veio a grande façanha, essa com a assinatura do volante artilheiro. O Rijkaard marcou o gol do título rossoneri contra o Benfica na final da Liga dos Campeões. Os italianos venceram por 1-0 e garantiram mais uma orelhuda de forma consecutiva. Nessa temporada fora da curva, o Rijkaard jogou 50 partidas e meteu 7 gols. Depois da temporada europeia, a Holanda chegou para a Copa do Mundo de 1990 como uma das favoritas. Afinal de contas, jogou um futebol formidável que lhe garantiu o último título europeu 2 anos antes. Mas a seleção do Rijkaard e seus companheiros foi irreconhecível naquele Mundial da Itália. A Alemanha, que acabou sendo a campeã, cruzou com a Holanda nas oitavas de final. Nesse jogo, o Rijkaard acabou cuspindo no alemão Rudi Völler na frente do juiz e foi expulso daquela partida com apenas 22 minutos de jogo, e prejudicou muito a seleção laranja, que perdeu por 2-1 e foi eliminada. Ao Rijkaard não foram poupadas críticas pela atitude, tanto pelos adversários quanto até pelos companheiros. Sou uma pessoa tranquila, mas futebol também é emoção. Aquilo ocorreu quando eu estava de cabeça quente. Eu errei e aquele não é o meu normal. Quando acontece isso, tem que se arcar com as consequências, e foi o que eu fiz. Tive a chance de falar com o Völler depois e esclarecemos tudo. Após o Mundial, jogamos muitas partidas, eu pelo Milan e ele pela Roma. Não existem problemas, foi só aquele momento. De volta ao Milan, iniciou bem a temporada, vencendo a Sampdoria e ganhando mais uma taça, a Supercopa da UEFA. O Rijkaard foi o autor do gol decisivo para o rubro-negro de Milão. Gol decisivo ele também marcou contra o Olímpia do Paraguai, na final da Copa Intercontinental. Aliás, foram 2. O Milan ganhou mais aquele título, e o Rijkaard foi eleito melhor daquela partida. No fim das contas, a vitória do rossoneri foi por 3-0. No italiano, o Milan foi vice-campeão e o volante fechou mais uma grande temporada, com 41 jogos e 7 bolas nas redes. Já na temporada de 91 e 92, o Milan caiu na semifinal da Copa da Itália, mas voltou a vencer o Scudetto e de um jeito irretocável. O time simplesmente não perdeu, foram 34 jogos, 22 vitórias e 12 empates. O volante foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, para você ter ideia. E o Rijkaard continuou a jogar muita bola e terminou muito bem mais essa temporada, sendo convocado para disputar a Eurocopa de 92. Só que essa foi uma tentativa frustrada da Laranja de defender seu título.
A Holanda passou da fase de grupos jogando bem, porém acabou empatando com a Dinamarca em 2-2 na semifinal. Um dos gols, inclusive, foi marcado pelo Rijkaard, e na decisão por pênaltis, a seleção neerlandesa acabou desclassificada ao perder por 5-4 nas cobranças. A temporada de 1992 e 1993 foi a última do craque com a camisa rossoneri. O Milan continuou jogando muito bem e ganhando títulos, sem o mesmo brilhantismo de temporadas anteriores, mas com a mesma efetividade. O time venceu a Supercopa da Itália de 92 e ganhou novamente o Scudetto, venceu o campeonato italiano naquela temporada. O clube, que já era comandado por Fábio Capello, conseguiu chegar a mais uma grande final de Liga dos Campeões, porém dessa vez foi derrotado pelo bom time do Olympique de Marseille por 1-0, então Rijkaard deixou o Milan para regressar ao Ajax. Em 5 anos de Milan, o holandês somou 208 jogos, 32 gols e 10 títulos conquistados. Então, na temporada de 93 e 94, o Frank Rijkaard voltou ao Ajax do mesmo jeito que saiu, ganhando títulos. Venceu a Supercopa da Holanda de 1993 e ganhou também o grande campeonato holandês daquela temporada. O time, que tinha o comando do ótimo naquela época, Louis van Gaal, tinha jovens extremamente talentosos. Uma geração realmente muito boa que tinha tudo para conquistar grandes coisas. O Rijkaard fechou a temporada com 41 jogos e 11 gols. Depois que a temporada nos clubes acabou, o experiente volante foi chamado por Dick Advocaat para jogar o Mundial dos Estados Unidos em 1994. A Holanda passou da primeira fase daquela Copa com 2 vitórias e 1 derrota. Nas quartas de final, cruzou com a exímia seleção brasileira de Romário e Bebeto. Um jogaço, os holandeses foram derrotados por 3-2 e, consequentemente, eliminados da Copa do Mundo. Essa partida contra o Brasil, inclusive, ficou marcada como a última do Rijkaard com a camisa da seleção holandesa. Sendo assim, defendendo seu país, ele disputou 73 jogos, marcou 10 gols, deu 4 assistências e conquistou 1 título. A temporada de 1994 e 1995 no Ajax foi, por incrível que pareça, a última do Rijkaard como jogador profissional, mas ele encerrou a sua carreira em grande estilo. A geração extraordinária do Ajax, que tinha Davids, Van der Sar, Seedorf, Overmars, entre outros, só não ganhou a Copa da Holanda, porque de resto varreu tudo. Ganhou a Supercopa da Holanda de 1994, ganhou o campeonato holandês e, por fim, venceu a Liga dos Campeões. A final foi contra o seu ex-clube, o Milan. E o Rijkaard deu assistência para o gol do Kluivert, que garantiu a vitória do time de Amsterdã. Realmente, essa foi uma forma brilhante de encerrar a carreira. Somando então as 2 passagens pelo Ajax, o Rijkaard disputou 324 partidas, meteu 71 gols e ganhou 12 títulos. Por todos os 3 clubes na carreira, o craque jogou 544 jogos, marcou 103 gols, deu 47 assistências e ganhou 22 títulos. Só 3 anos depois, no ano de 1998, já teve a sua primeira experiência como treinador, e foi logo na seleção da Holanda. Ele assumiu o cargo logo após a Copa do Mundo, substituindo Gus Hiddink. Ele foi o primeiro treinador negro da história da seleção, onde historicamente a Holanda sempre teve problemas com racismo, mas o Rijkaard soube afastar o grupo de uma possível crise e ainda promoveu Edgar Davids para o posto de capitão. Permaneceu até o ano de 2000 no cargo, quando deixou o comando da Laranja após a eliminação na semifinal da Eurocopa para a seleção italiana. Na temporada de 2001 e 2002, treinou o Sparta Rotterdam da Holanda, fez uma campanha péssima e acabou com o rebaixamento do clube para a segunda divisão. Foram 34 partidas e apenas 4 vitórias. Ao final da temporada, o Rijkaard foi demitido do clube. Chegou para o Barça com certa desconfiança, e como uma aposta para tentar reerguer o clube que passava por mau momento. O início da temporada dele no Camp Nou não foi tão empolgante, mas na segunda metade do Campeonato Espanhol, o Barça engrenou e conseguiu beliscar um 2º lugar no Campeonato Nacional. Detalhe que essa temporada também marcou a chegada de Ronaldinho Gaúcho ao clube catalão. Já na temporada de 2004 e 2005, a evolução do Barça foi consolidada.
O time voltou a jogar a Liga dos Campeões e, muito mais que isso, ganhou o grande campeonato espanhol daquela temporada. Foi nesse ano que um tal de Lionel Messi surgiu para o futebol profissional, e o Frank Rijkaard pode ostentar o fato de ter sido o treinador responsável por um feito que mudou a história do futebol para sempre. Na temporada seguinte, de 2005-2006, viveu seu ápice comandando o Barcelona. O time faturou a Supercopa da Espanha e foi bicampeão espanhol. Mais que isso, depois de 14 anos, o clube voltou a vencer a grande Liga dos Campeões, e a participação do treinador foi decisiva. O Rijkaard mostrou que tinha estrela. Ele botou no jogo Larsson e Belletti, quando o Barça ainda perdia de 1-0 para o Arsenal. Ambos marcaram os gols da vitória catalã. Não por acaso, recebeu da UEFA o prêmio de melhor treinador da temporada. Já na temporada de 2006-2007, o Barcelona caiu consideravelmente de rendimento, e a única conquista foi a Supercopa da Espanha. Ademais, uma briga interna e uma declaração fortíssima de Samuel Eto'o para a imprensa, acusando o Rijkaard de mau caratismo, destruiu de vez o clima no vestiário. O atacante camaronês acusou o professor de sequer cumprimentá-lo e dizer à imprensa que o jogador se recusou a jogar, sendo que, na versão do Eto'o, o próprio estava machucado e sem condições de ir a campo. O treinador tentou apaziguar a situação, mas o time que tinha tudo para conquistar mais uma La Liga se perdeu de vez e sofreu derrotas que tiraram o time dos trilhos. Na temporada de 2007-2008, a queda de produção foi nítida e o esgotamento dentro do vestiário também se refletia dentro do campo. Prova disso foi a não conquista de títulos e a saída de vários medalhões para dar espaço aos mais jovens, assim que a temporada acabou. Outro que saiu foi o próprio Frank Rijkaard, que foi preterido por Pep Guardiola. Então seu ciclo como treinador do Barça chegou ao fim em 2008. Querendo ou não, ele foi um cara que ajudou muito o Barcelona, no momento de extrema dificuldade do clube. E além das taças, resgatou a autoestima do torcedor catalão e a confiança desse clube gigante. Por isso teve toda a gratidão da torcida. Depois disso, na temporada de 2009-2010, ele teve uma brevíssima e fracassada passagem pelo Galatasaray da Turquia. Em 2012, assumiu a Arábia Saudita, com a missão de levar a seleção ao Mundial de 2014, porém não conseguiu e deixou o cargo de treinador em 2013. Um ano mais tarde, anunciou oficialmente a sua aposentadoria do futebol, deixando claro que não pretendia mais treinar equipes. Tal como estão as coisas, não vou trabalhar mais como técnico. Não tenho intenção de trabalhar até os 60 anos, mas quero seguir assistindo e conversando sobre os jogos. Estou muito agradecido por tudo que consegui, mas prefiro me dedicar a outras coisas. Na história do futebol, sem dúvidas, o Frank Rijkaard colocou o seu nome. Um cara extremamente vitorioso, de características raras, de uma inteligência muito fora do comum, desarmes e uma visão de jogo muito privilegiada. Este foi o grande Frank Rijkaard. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de mandar ele para os seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima aí. Falou!